Se nós olharmos para indicadores econômicos da Irlanda, a gente vai ver que ela está sempre em posição de destaque não apenas entre os países europeus, mas também entre todo o mundo. Acontece isso com PIB, PIB per capita, índice de liberdade econômica, inflação, taxa de desemprego e muitos outros. Mas a pergunta é, a Irlanda é realmente um país rico? Ela consegue transformar todos esses números, toda essa riqueza mostrada em números, em riqueza para a população, em bem-estar? Primeiramente, quando a gente está olhando para esses números mais econômicos, a gente tem que saber diferenciar o que é crescimento econômico de desenvolvimento econômico. O desenvolvimento ele é muito mais qualitativo em como a economia se volta para a sociedade para transformar todos esses números em bem-estar social. Um dos principais jeitos de se mensurar o desenvolvimento de país é pelo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. E quando a gente olha para o IDH da Irlanda, onde que ela está? Ela está em 8º lugar, perdendo para países como Suíça, Austrália e Noruega. Assim, o IDH ele não tem o objetivo final de ranquear países e falar qual que é melhor para se morar ou não. Porque assim, ele não leva em considerações, por exemplo, a força da democracia, a sustentabilidade, a equidade entre todos. Mas assim, querendo ou não, é um bom fator para se levar em consideração. Beleza, então no quesito desenvolvimento, a Irlanda é um bom país, apesar das ressalvas desse indicador. Mas e no sentido crescimento? Se a gente fosse definir o que é crescimento econômico, ele é aumento contínuo da riqueza de um país. E como riqueza, entenda-se aqui como bens, dinheiro, renda e PIB, tá? Uma coisa é sinônimo da outra. Então, crescimento econômico é igual ao aumento do PIB. Só que assim, o que os países buscam é um crescimento sustentado, não apenas um crescimento momentâneo. Enquanto eles estão olhando para isso, eles estão olhando principalmente para 3 aspectos. Crescimento populacional, que é o crescimento, a quantidade de pessoas que estão no país e disponível para trabalhar, a força trabalhadora. O nível de poupança, que são os investimentos que são feitos para se criar novos negócios. E o progresso tecnológico, que no final, que o objetivo final desse item é trazer produtividade para a economia. O PIB é a principal forma de se medir riqueza de um país porque ele leva em consideração todos os bens e serviços que foram construídos, que foram produzidos em um país em um determinado tempo. Só que o problema do PIB é que ele não leva em consideração a dimensão demográfica. Por exemplo, se a gente for olhar, por exemplo, para o PIB mundial, a gente vai ver que apenas 2 países produzem mais de 1/3 de toda a produção mundial de bens e serviços, que são eles Estados Unidos e China. Então a melhor forma seria pegar o PIB per capita. E quando a gente pega esse indicador, o que a gente vê? Onde que a Irlanda está? A Irlanda está em 2º lugar com a projeção de mais de 112 mil dólares de renda per capita agora em 2023. O problema é que o PIB per capita ele também tem seus problemas. Por exemplo, ele coloca todo mundo no mesmo bolo, então ele está meio que mascarando quem ganha muito e quem ganha pouco e fazendo a média de todo mundo. E isso não é bom. Isso só está sendo mascarado, né? É um número meio que falso. Mas é aí que tá, é aí que a Irlanda entra no jogo e é aqui que a economia da Irlanda acaba atraindo muitas empresas para vir para cá e o PIB da Irlanda acaba sendo alterado, vamos dizer assim, contabilmente. O PIB ele não reflete a qualidade de vida e o bem-estar da população. Por exemplo, se você comprar o ticket de um ônibus e pagar 2 euros por ele, ou 2 reais, por exemplo, mas se o ônibus quebrou, se ele foi lento, ou se você ficou 30 minutos no ponto de ônibus esperando enquanto tomava chuva, todos esses 3 fatores não são considerados no PIB. Só o valor de 2 euros ou 2 reais que você pagou que é considerado no cálculo. E ainda mais, o PIB ele não faz distinção do que o país está produzindo. Então, se o país produz armas, remédios ou exporta a tecnologia, para o PIB é tudo uma coisa só, é só um número que vai lá na conta e gera esse número grandão que a gente conhece. E como que a Irlanda chegou nesse estágio de atrair tantas empresas multinacionais para cá? A Irlanda ela se tornou independente do Reino Unido em 1922, só que ela não conseguiu se desprender economicamente porque sempre um conflito gera muita dívida e a Irlanda conseguiu se desprender politicamente, mas não economicamente. Então, nos anos que se seguiram, ela continuou sendo
muito dependente do Reino Unido. O que ajudou a Irlanda a se desprender do Reino Unido foi a entrada na União Europeia em 1973. Com isso, o país conseguiu ter mais acesso ao mercado europeu e expandiu seus negócios comercialmente falando. Mas ainda assim, o que fez a Irlanda sair da década de 90 de 15 mil dólares de renda per capita para atualmente mais de 112 mil? Foi a efetivação da União Europeia. Por que efetivação? Em 73, a União Europeia não estava completamente formada e ela não tinha os moldes, as características que a gente conhece hoje. Então, em 93, esse grupo grande foi formado e, por exemplo, lá em 99, o euro foi lançado. Então, a partir de 93, a Irlanda acabou recebendo um grande volume de investimento estrangeiro e entre 95 e 2000, a Irlanda teve um crescimento real do PIB de 9,4%, o que fez o país ser conhecido como os Tigres Celtas. Por que Tigres Celtas? Porque Celta é essa região aqui, né? Então, a origem dos irlandeses é supostamente por ser celtas, os Vikings, etc. Tá, e né? Tigres? E Tigres porque, por exemplo, em algumas décadas anteriores teve também os tigres asiáticos. Então, tigre por exemplo, um animal que é um símbolo de velocidade, você entendeu, sabe? De força, de potência, sabe? Então teve os tigres asiáticos, aí nesse caso teve os tigres celtas também. Então foi nessa época que a Irlanda conseguiu migrar de uma economia agrária para uma economia mais moderna, uma economia tecnológica. E sabe por quê? Porque entre 95 e 2003, o governo da Irlanda reduziu o imposto corporativo de 40% para 12,5%. Outro fator que impulsionava a economia da Irlanda na época era de que aqui tinha um ambiente de negócios muito favorável. Tanto que, em 2002, o Wall Street Journal classificou a Irlanda como o quarto país mais favorável do mundo, mais livre do mundo para se fazer negócio. Então, nesse momento, o cenário que estava desenhado aqui na Europa e se retratando de Irlanda era um país independente, com fácil acesso à União Europeia, com baixos impostos e com um ambiente muito favorável para se fazer negócio. Mas aí veio a crise de 2008 e assim, a Irlanda foi muito afetada, mas resumindo, o que o governo fez? Ele manteve os impostos corporativos em 12,5% justamente para segurar as empresas que estavam aqui e possivelmente atrair outras. E foi o que aconteceu. O Facebook, por exemplo, foi uma que em 2008 migrou suas operações para a Irlanda. Mas beleza, já entendemos basicamente como que a economia da Irlanda se desenvolveu e como que ela se tornou muito atrativa para empresas multinacionais. Então agora a gente consegue entender como que esse PIB da Irlanda ele é meio que alterado, justamente pela presença de muitas multinacionais que estão operando aqui. Mas então, como que esse PIB da Irlanda ele é inflado? Ele é inflado por causa da forma que o PIB é calculado. O PIB ele leva em consideração 4 fatores: gasto do governo, consumo das famílias, investimentos e a diferença entre exportações e importações. Vamos considerar que esses 3 primeiros fatores eles sejam constantes. Então, em regra geral, seria quanto mais exportações, maior seria o PIB, certo? Porque a última regra é diferença entre exportações e importações. Então é aí que as empresas se beneficiam. Lembra que agora há pouco eu falei que o PIB ele não diferencia se um país ele produz armas, remédios ou exporta tecnologia? Então, como a Irlanda tem um baixo imposto corporativo, muitas empresas vêm para cá, principalmente as farmacêuticas e de tecnologia. Elas falam que grande parte dos seus produtos, que grande parte das suas operações saem daqui da Irlanda. Por exemplo, quando a Apple vende um iPhone fora dos Estados Unidos, ela fala que grande parte desses iPhones que foram vendidos em todo o mundo saíram da unidade aqui da Irlanda, que todo o processo de estudo de desenvolvimento e pesquisa foram feitos aqui na Irlanda. Tanto que em 2018 o FMI soltou um relatório falando que em 2017 a venda de iPhones em todo o mundo foi responsável por 1/4 do crescimento do PIB da Irlanda daquele ano.
Outro exemplo disso é que entre 2017 e 2021, 1/3 dos impostos corporativos da Irlanda foram pagos apenas por 3 empresas. O governo ele não falou quais foram essas empresas, mas o que se diz é que a Apple, a Microsoft e a Pfizer foram as 3 empresas que mais pagaram os impostos aqui. Enfim, lembra daqueles 3 itens que a gente comentou agora há pouco sobre crescimento sustentável? Nível de poupança, crescimento populacional e progresso tecnológico? Então, toda essa atratividade da economia irlandesa ajudou a desenvolver uma crise de acomodação que já acompanha o país há décadas, e o progresso tecnológico é presente no país, só que eu diria que a Irlanda não necessariamente criou riqueza. Ela atraiu riqueza. O PIB da Irlanda é distorcido por conta da presença de mais de 1.500 multinacionais que operam aqui. E isso não sou eu que digo, tá? É o ex-presidente do Banco Central da Irlanda que falou isso. Olha só o que ele falou. A Irlanda é um país próspero, mas não tão próspero como muitas vezes se pensa devido ao uso inadequado de estatísticas enganosas. Enfim, cada indicador econômico traz um ponto de vista diferente, mas ele ao mesmo tempo também tem seus problemas, porque na economia a gente não consegue levar todos os fatores em consideração e fazer uma resposta de sim ou não. No final tudo depende. Então a melhor coisa a se fazer é levar em consideração diferentes indicadores econômicos para se ter uma opinião. A Irlanda, para tentar amenizar todas essas distorções que a economia dela tem e esses holofotes que ela acabou atraindo em todo esse período, assinou um tratado com a OCDE em outubro de 2021, onde ela se compromete em criar um imposto corporativo de 15%. Esse imposto já está valendo agora em 2024 e ele está em vigor para empresas que faturam mais de 750 milhões de euros por ano. Esse tratado não é só da Irlanda com outros países, são vários países que assinaram esse tratado e a intenção geral dele é criar um imposto meio que universal. Então a empresa meio que não vai poder escolher onde que ela quer operar, onde vai ter a operação dela central, porque todos os países vão estar cobrando a mesma taxa de imposto. Enfim, essa é a ideia geral da economia da Irlanda e eu quero deixar o julgamento para você. A Irlanda é ou não um país rico? O que você acha? Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você acha da Irlanda, e a gente espera você no próximo vídeo. Beleza?